Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 121. Você não tem força, mas você me tem aqui. O que você disse? Gregory mais uma vez levantou a voz. Ele nem sabia quem era aquele pirralho, então qual é o ponto em dizer o nome dele? Lumilia, explique quem é esse homem solta e que você disse Ursus. Você pode não saber, mas eu o conheço muito bem, disse Lumilia e parou por um momento antes de continuar. Ele é meu colega de classe. Ele é o melhor aluno do Instituto Ladro e atualmente o mais famoso e forte aluno do primeiro ano que rivaliza com Yanagi Shina. Tendo feito o mesmo ato de quando ela ainda era uma estudante do primeiro ano. Ele é seu colega de classe? Ursus olhou nos olhos de Lumilia e perguntou. Ele ficou surpreso quando soube que o homem também era aluno do Instituto Ladro, mas o que mais o chocou foi que Solta era o melhor aluno. Sim. Lumilia acenou com a cabeça e acrescentou: Você sabia que o Instituto Ladro é muito protetor com seus melhores alunos. Você não deve colocar as mãos nele se não quiser enfrentar a ira do Instituto Ladro. O Instituto Ladro era conhecido por apoiar seus melhores alunos. O incidente em que Yanagi Shina derrotou o príncipe real ainda estava fresco na mente de todos. Ninguém se atreveu a se vingar dela porque sabiam que ela tinha todo o apoio do Instituto Ladro nas costas. Contanto que ela não tivesse culpa, ela poderia usar o nome do Instituto Ladro. Esse apoio era realmente o objetivo da Lumilia ao se inscrever no Instituto Ladro. Ela queria o apoio do Instituto Ladro em qualquer situação, para que pudesse alcançar sua liberdade. Infelizmente, ela nem conseguiu entrar no top 10 com sua força atual. Ela tentou o seu melhor para aumentar sua força nos últimos meses, mas então ela percebeu que havia toneladas de pessoas mais fortes em todo o reino e a distância entre elas era muito grande. Se ela pudesse entrar no top 10 do ranking, ela receberia a atenção e proteção do Instituto Ladro. E se Solta realmente pode rivalizar com os feitos de Yanagi Shina, então não há dúvida sobre isso. O Instituto Ladro iria apoiar Solta no caso de Gregory colocar as mãos nele. Uma única família nobre como a família Vidrato foi como uma formiga em frente ao poder do Instituto Ladro. 4 a 5 professores foram suficientes para derrubar toda a sua família. Não, se aquelas pessoas todo-poderosas batessem em sua porta, ele teria ido embora. Bargevfield, o mestre das chamas da guerra de Melosa. O homem que empurrou sozinho o exército de Melosa nos arredores da floresta desolada 20 anos atrás. Sabrina Londivan, a conjuradora mágica da destruição. Uma mulher que se formou no Instituto Ladro. Certa vez, ela lutou contra o lendário aventureiro S-Rank por conta própria e o paralisou. Ela era famosa por seus feitiços Aoe que podiam levar milhares de monstros em um instante. Jace Eliav, o homem que se chamava Flecha Azul. Ele é um elfo do oceano exilado que se maravilhou pelo continente. No período caótico, ele lutou contra muitas pessoas poderosas e se tornou um espadachim famoso. No final, perdeu para Barg e o seguiu a partir daquela época. Por fim, Azim, o diretor do Instituto Ladro. O Deme que foi chamado para uma luta contra um deus do continente de Deus 50 anos atrás. Este Deme era conhecido em todo o continente de Giza como a Raposa Branca Furiosa. O Instituto Ladro era como uma fábrica que cultivava produtos de alta qualidade em todo o reino. Isso, e Gregory abriu os olhos amplamente quando ouviu as palavras dela. Melhor aluno do Instituto Ladro? Poderia rivalizar com os feitos de Yanagi Shina? Se tudo isso fosse verdade, então seria impossível tocar em Solta sem se queimar. A parte mais assustadora sobre o Instituto Ladro não era o poder geral, mas suas várias conexões com todo o reino. O Instituto Ladro criou muitos alunos e alguns deles se tornaram uma figura influente em todo o reino hebreu. Assim como o capitão da Guarda Real. Esse homem era extremamente poderoso e ele adorava os alunos do Instituto Ladro. Se Gregory tocasse em algum dos melhores alunos do Instituto Ladro, ele chamaria a atenção de todas aquelas pessoas assustadoras. Não vale a pena prejudicar essas pessoas. Você está dizendo a verdade?
Ursus perguntou. Ele não podia acreditar no que ouviu agora. O melhor aluno do Instituto Ladro era um aventureiro. Ele achava que era impossível para aquele cara se tornar um aluno de primeira se não pudesse se concentrar no estudo. Se você não acredita em mim, pode perguntar a ele e verificar o dispositivo, disse Lumilia enquanto apontava o dispositivo em seu pulso que registra as informações deles. Este dispositivo também poderia rastrear o paradeiro do aluno para que o Instituto Ladro pudesse enviar força se algo de ruim acontecesse. Com isso, eles entenderiam que não podiam tocar em Solta. Na verdade, eles deveriam obter seu favor, caso ele se tornasse um figurão no futuro. Ursus e Gregory não conseguiram dizer nada. Eles não tinham outra escolha a não ser acreditar nas palavras de Lumilia. Se não houver mais nada, eu irei agora, pai, Lumilia disse antes de se curvar e sair da sala. Na verdade, Solta não estava nem no top 10 do primeiro ano. A classificação de Brian era ainda mais alta do que a dele, mas ele era reconhecido como o aluno mais poderoso do primeiro ano. Foi porque no teste especial ele sozinho dominou todo o teste. Ele lutou contra vários rankers sozinho e ainda conseguiu vencê-los. Mesmo que não fosse uma batalha de classificação, esse feito por si só o fez ser reconhecido como o aluno do primeiro ano mais poderoso que rivalizava com os feitos de Yanagi-shina. Algumas das pessoas do Instituto Ladro já comparavam Solta Ishii a Yanagi-shina quando ela ainda era estudante do primeiro ano. Espere, fique aqui. Tenho algo importante para lhe contar. Ursus impediu Lumilia de sair. Vou sair agora. Gregory olhou para Ursus e disse antes de se levantar. Tome cuidado, Lord Gregory, Lumilia disse a Gregory em um tom educado. Fora da sala, Jusmin, Brianna e Jane olharam para Lumilia com uma expressão preocupada. Eles ouviram a voz alta e aura de Lord Gregory do lado de fora. Eles podiam sentir que ele estava com raiva de alguma coisa. Depois de alguns segundos, a porta se abriu e Gregory saiu da sala. Todos eles olharam para Gregory e viram seu rosto com uma carranca. Eles se perguntaram o que realmente aconteceu lá dentro. Solta virou a cabeça e olhou na direção onde sentiu a explosão de mana. A explosão de mana não durou muito, pois desapareceu imediatamente. Ele lembrou que essa é a direção para onde Lumilia estava indo antes. Parece que algo aconteceu por um momento ali. Ele balançou a cabeça e olhou para Yuko. Ele sorriu e disse, está tudo bem agora, vai se recuperar totalmente amanhã. Mu. Yuko mostrou a língua e lambeu suas bochechas. Boa menina, boa menina. Solta sorriu enquanto ele acariciava sua cabeça. Ele então ouviu passos atrás dele. Ele virou a cabeça e viu um homem gordinho de meia-idade com cabelo loiro. O homem de meia-idade parou de andar e olhou para a Solta. Solta também olhou para o homem e sentiu uma sugestão de intenção de matar, mas ela imediatamente desapareceu. Depois de alguns segundos, o homem de meia-idade desviou a cabeça e começou a andar novamente. Aquele homem. Estou ansioso por isso. Solta sorriu enquanto olhava para as costas do homem. Não havia dúvidas sobre aquilo. Aquilo era uma intenção de matar. Com aquele olhar e aura, Solta poderia adivinhar que o homem iria fazer um movimento esta noite. Acho que vou desencadear outra missão esta noite, o provavelmente, e não tenho certeza, e Solta coçou o queixo enquanto murmurava. Mais uma vez, ele ouviu passos atrás dele. Ele adivinhou que era Lumilia e os outros por causa da quantidade de passos. Ele virou a cabeça e viu que era Lumilia e os outros. Ele estava certo, então deu um tapinha em Yuko e disse, vamos, Yuko, vamos continuar nosso trabalho. Os dois seguiram Lumilia. Já era tarde da noite quando era hora de Solta proteger Lumilia. Solta estava totalmente armado esta noite porque adivinhou que o homem que viu esta tarde faria um movimento. Solta, você está aí? Lumilia disse de dentro da sala. Sim, estou aqui, respondeu Solta. Depois de voltar para o instituto, você pode manter isso em segredo de Lin e Nail? Lumilia disse. Eu entendo, mas, e Solta disse enquanto olhava para a porta.
Ele então encostou as costas na porta e continuou: Você tem certeza disso? Você não vai poder voltar. Eu não sei o que devo fazer. Recentemente meu pai conseguiu adquirir uma garrafa de mel de uma abelha cristalina flamejante e os outros nobres querem pegar um pedaço. Eles também sabem que eu sou o alvo dos nobres do país Melosa. Eles aproveitaram essa chance para pressionar nossa família a entregar o mel. Em troca, eles nos ajudarão com o problema dos nobres do país de Melosa. Lumilia decidiu contar a ele o problema que estava enfrentando. Souta emprestou seus ouvidos a ela enquanto ouvia tudo o que ela dizia. Os dois estavam encostados na porta. Eles foram separados apenas por uma única peça de metal. Souta olhou para a noite estrelada enquanto a brisa fria da noite soprava suavemente em seu rosto. Depois de um tempo, Souta abriu a boca e disse: Você foi atingida pela realidade, hein? Se você não quer, rejeite. Mas eu não. E Lumilia não conseguiu terminar a frase quando Souta interrompeu. Você não tem força, mas você me tem aqui. Souta sorriu quando disse. Yuko também está aqui. Só me peça e eu vou te ajudar com todo o meu poder. Esse é o problema dos nobres, vocês dependem demais de seus pais. Vocês são incapazes de fazer uma escolha sozinhos. Pelo menos pense em si mesma antes de seguir os outros. Eu disse tudo certo? Eu posso me lembrar vagamente daquelas frases do meu antigo mundo, Souta pensou enquanto esfregava o queixo. Capítulo 122, Eu me decidi. Souta entendeu por que havia tantos nobres visitando este lugar. Era porque eles queriam o mel da abelha cristalina flamejante. O efeito daquele mel era algo que não poderia ser comparado ao da cereja da luz mística. Uma gota daquele mel poderia aumentar os atributos de uma pessoa em 50 e a reserva de mana em 200. Os atributos adicionados diminuirão em 5 a cada uso subsequente do mel da abelha cristalina flamejante e a reserva de mana adicionado diminuirá em 10. Isso significa que poderia aumentar todos os atributos de uma pessoa em 275 no total. Mesmo Brian seria capaz de se igualar a ele se consumisse aquele mel. Isso poderia até mesmo fazer uma pessoa normal se equiparar aos top mais baixos do ranking do Instituto. Se você realmente não quer se casar, então sugiro que comece a viver por conta própria. Não deixe essas coisas amarrarem você como uma escrava. Disse Souta. Claro que vou te ajudar se você me pedir. Posso realmente viver sozinha? Lumilia perguntou. Se você tiver vontade, pode, Souta respondeu a ela antes de se levantar e agarrar o cabo da espada Vajrasaya. Ele disse: Bem, temos alguns visitantes agora, então podemos continuar nosso bate-papo mais tarde, depois que eu cuidar disso. Lumilia ficou confusa ao ouvir suas palavras. Souta deu um tapinha em suas roupas e lentamente puxou a espada para fora da bainha. Ele então olhou para as 10 figuras à sua frente. Todos eles usavam capas pretas e máscara. Eles também estavam armados com armas afiadas. Essas pessoas, e Souta olhou para as pessoas que usavam capas pretas. Ele não sentia nenhuma intenção de matar daquelas pessoas. Talvez eles fossem especialistas que poderiam esconder completamente suas sedes de sangue ou não. Se fossem especialistas, não precisariam de tantas pessoas. 10 pessoas aparecendo ao mesmo tempo em frente à porta e deliberadamente deixaram Souta vê-los. Talvez, o alvo deles não fosse Lumilia. Aquele gordo à tarde, e Souta adivinhou que era o gordo que ele viu esta manhã. Mas por quê? Ele tentou se lembrar de tudo o que fez desde que chegou a esta cidade. Então é assim, e Souta sorriu enquanto coçava o queixo. Ele adivinhou que o jovem nobre que derrotou antes era um parente daquele homem gordo. Tudo faz sentido se for assim. Aquele gordo veio aqui para discutir o casamento, mas o noivo não conseguiu vir porque Souta quebrou todos os ossos de seus 4 membros. Então, o pai de Lumilia soube que um dos aventureiros que sua filha contratou se encaixava na descrição do homem que agrediu o noivo. Enquanto Souta pensava nas coisas, uma das figuras correu em sua direção. A figura lançou várias adagas em sua direção. Souta olhou para ele e simplesmente moveu o corpo de lado para evitar as adagas.
Esmague-os, Yuko. Ele disse em voz baixa. Roar. Yuko rugiu alto quando ouviu Souta. Ela correu em direção ao grupo de pessoas vestindo capas pretas. Souta olhou para ela antes de concentrar sua atenção na figura à sua frente. O homem puxou duas espadas por baixo de suas capas e avançou em direção a Souta. Clang. 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 Souta trocou golpes com o homem e percebeu que este homem era mais fraco que o assassino que os atacou antes. Ele tinha certeza agora de que aquelas pessoas eram subordinadas do gordo. Primeiro, se o gordo fosse a pessoa que enviou os assassinos para matar Lumilia antes, ele entenderia que essas pessoas eram mais fracas do que os assassinos. Então ele não enviaria um povo deste nível que fosse mais fraco do que o assassino anterior. Mas há algo que o está incomodando. Essas pessoas não tinham nem um pouquinho de sede de sangue em suas auras. Parecia que não estavam aqui para matá-lo. Sim. Então por que eles vieram aqui? Só para vencê-lo? Não, está faltando uma peça que ele não conseguiu completar neste quebra-cabeça. Impulso de agilidade, impulso de força, velocidade felina e fortalecimento muscular triplo. Souta usou todas as suas magias de buff e artes de combate que poderiam aumentar temporariamente seus atributos por um curto período de tempo. Vou derrota-los. Souta decidiu não matá-los para que pudesse obter mais informações deles. Eles não eram assassinos profissionais, então não seriam capazes de suportar seu interrogatório. A figura à sua frente agitou rapidamente suas espadas à esquerda e à direita. Sua voz. Souta rapidamente deu um passo para trás e descobriu que a parede estava logo atrás dele. Como não há tempo para se esquivar, Souta usou sua espada para bloquear o ataque em seu lado direito. Ele então acumulou sua mana em sua mão esquerda e pegou a espada com a mão nua. O homem parou por um momento quando viu o que Souta fez. Souta sorriu antes de levantar os pés e chutar o estômago do homem. Bang! O homem voou alguns metros para longe antes de cair no chão. Souta poderia revestir uma parte de seu corpo com sua mana para fortalecê-lo. Ele poderia fazer isso com sua manipulação de mana de nível 3. Ele estava prestes a correr em direção ao homem mais uma vez quando percebeu que algo estava errado. 10 pessoas no total apareceram aqui, mas apenas uma pessoa o atacou. Souta moveu os olhos e descobriu que as 9 pessoas restantes estavam lutando contra Yuko sozinhas. Ele franziu a testa quando viu, mas decidiu assistir. Será uma boa chance de dar a Yuko alguma experiência de batalha lutando contra humanos. Souta virou a cabeça em direção ao homem que ele nocauteou apenas para descobrir que o homem havia sumido. De repente, uma figura negra apareceu atrás dele com 2 espadas afiadas nas mãos. A figura estava prestes a cortá-lo com sua espada quando sombras surgiram do chão. Foi tão rápido que prendeu a figura em um instante. Souta virou a cabeça e olhou para a figura. Fique aqui um pouco. Ele disse enquanto as sombras cobriam a boca da figura. Souta mudou sua atenção para Yuko e as 9 pessoas restantes. Lumilia ouviu um som de luta vindo de fora. Ela estava preocupada com Souta, então abriu a porta e viu que Souta estava sentada no chão enquanto assistia Yuko lutar contra 9 figuras desconhecidas. Oh, o que você está fazendo, Souta? Lumilia abriu a boca e perguntou. Ela então percebeu o homem ao lado de Souta. O homem estava fortemente amarrado por várias sombras. Havia vários buracos de sangue em seu corpo e parece que alguns de seus ossos foram quebrados. As unhas do homem foram arrancadas e espalhadas no chão. A pele da perna do homem foi arrancada enquanto o sangue escorria dela. Lumilia abriu a boca amplamente ao ver tal cena de sangue. SHH. Souta olhou para ela e colocou o dedo na frente dos lábios. Venha aqui, vou lhe contar o que aconteceu. Lumilia acenou com a cabeça e caminhou ao lado de Souta. Ela ficou perturbada com a cena ao lado de Souta. Souta olhou para ela e percebeu que ela estava incomodada com a visão ao lado dele, então ele acenou com a mão e várias sombras emergiram do chão. As sombras cobriam todo o corpo do homem,
então Lumilia não conseguia mais ver essa visão. Solta olhou em volta e adivinhou que os cavaleiros patrulheiros chegarão nesta área depois de alguns minutos. Ele já memorizou a hora em que os cavaleiros estavam patrulhando, então essas pessoas também. Por que você não ajuda a Yuko? Lumilia perguntou enquanto levantava a cabeça e olhava para Yuko que estava lutando contra 9 pessoas ao mesmo tempo. Essa é uma boa pergunta. A resposta para isso é que eu queria que ela ganhasse alguma experiência em lutar contra humanos. Vou deixar para lá e só terminarei quando os cavaleiros chegarem. Solta disse enquanto observava a batalha. Yuko já sofreu vários cortes no corpo. As pessoas que os atacaram não eram tão poderosas quanto os assassinos antes, então não é um problema para ela. Esta manhã ele exagerou quando um nobre aleatório cortou a lateral de Yuko, mas agora Yuko tem vários cortes em seu corpo e Solta nem fez nada. Ele apenas continuou assistindo sua luta. Bem, para ele o incidente desta manhã foi diferente daqui. Eles estavam relaxando esta manhã e aqueles caras os perturbaram, então é normal puni-los. Agora é hora de treinar. É normal receber ferimentos e cortes durante uma batalha. Eu vou te dizer uma coisa antes que os cavaleiros patrulheiros cheguem. Solta parou por um momento antes de continuar. Essas pessoas são da família Vidrato. Gregory, aquele homem gordo enviou essas pessoas para matar Yuko. Eles sabiam que não poderiam me matar por causa do Instituto Ladro atrás de mim, por isso mudaram sua atenção para Yuko. O que? Lumilia ficou chocada ao ouvir as palavras de Solta. E pensar que todo o aviso que ela disse foi em vão. Gregory ainda ousava incomodar Solta, apesar de saber que ele tinha um Instituto Ladro nas costas. Sabe, sou hipócrita, não um santo. O tom de Solta ficou mais frio. A atmosfera ao redor dele começou a mudar. Ele lentamente abriu a boca e disse: eu me decidi, vou matar todos eles. Capítulo 123, Missão em cadeia, preparação. Gregory subestimou muito ele e Yuko. Ele achava que essas pessoas eram o suficiente para segurá-lo e matar Yuko. Ele deveria pelo menos ter trazido alguém que estava no nível do assassino anterior. Vou pegar você por isso. Vou recolher sua alma e você se tornará um alimento para que eu fique mais forte. Solta pensou enquanto sorria. Ele então se levantou e deu um tapinha nas roupas. Os cavaleiros patrulheiros chegarão aqui em breve, então Solta decidiu acabar com isso imediatamente. Já chega, Yuko. Solta disse em voz alta e chamou a atenção das pessoas que vestiam capas pretas. O chão sob os pés de Solta imediatamente se transformou em sombras. As sombras se espalharam rapidamente e emergiram do solo. Sua voz. As pessoas que usavam capas pretas foram apanhadas desprevenidas. Solta seguiu lançando estaca sombria. Ele perfurou seus corpos como um pedaço de papel. Ele sabia que eles ainda estavam vivos, então ele usou a habilidade Lua Carmesim para matá-los de vez. Foi nesse momento que ele ouviu as notificações do sistema em sua cabeça. Venha aqui. Ele agarrou uma das pessoas pelo pescoço. Essa pessoa foi a única que ele deixou com vida. Solta não precisava saber a verdade deste homem, pois ele já interrogou o indivíduo que matou antes. Ele só precisava do conhecimento desse homem, ele é a testemunha de que Gregory enviou essas pessoas atrás dele. Então, quando ele atacou alguém da família Vidrato, ele teve um bom motivo para isso. Apenas adormeça, disse Solta enquanto nocauteava o homem. Ele protegerá essa pessoa e o utilizará para pressionar a família Vidrato. Ele então ouviu uma voz atrás dele. Eu não pensei que ele iria enviar seu povo para atacar, apesar de todas as coisas que eu disse a ele, disse Lumilia enquanto olhava para o homem que estava nos braços de Solta. Você pode me falar mais sobre isso? Solta olhou para ela e perguntou. Parece que ela era o motivo pelo qual a família Vidrato soube que ele era aluno do Instituto Ladro. Tudo bem, e Lumilia acenou com a cabeça para ele e começou a narrar o que acontecerá na sala de reuniões. Solta apenas ouviu sua história até que os cavaleiros patrulheiros entraram em cena. Entendo, e eu agradeço sua ajuda.
Solta disse enquanto agradecia. Ele e Lumilia viraram a cabeça quando ouviram vários passos. Eles descobriram que alguns dos cavaleiros se aproximaram deles. Os cavaleiros fizeram várias perguntas a Solta e ele cooperou com eles. Enquanto esses cavaleiros faziam algumas perguntas a Solta, alguns deles estavam limpando a cena. Os cavaleiros tiraram o homem dele. Solta não disse nada enquanto os deixava levar o homem. Ele já tinha um plano para retomar aquele homem antes de partir. Solta balançou a cabeça e olhou para Yuko. Venha aqui, Yuko. Yuko correu em direção a ele quando ele mencionou o nome dela. Ela mostrou a língua e lambeu suas bochechas. Bom trabalho, essa é a minha garota. Solta abraçou de volta e usou o feitiço Luz de Cura para fechar algumas de suas feridas. E Lumilia parecia querer dizer alguma coisa. Solta virou a cabeça para o lado para olhar para Lumilia. Ele sorriu e perguntou, o que é? Você tomou sua decisão ou Solta não conseguiu completar a frase enquanto Yuko movia seu enorme corpo e bloqueava sua visão. Ei! Yuko! Estamos conversando aqui. Sente-se aqui um pouco. Solta olhou para Yuko e disse apontando para o lado dele. Mu. Yuko abaixou os ombros quando Solta ergueu a voz. Ela sentou-se em silêncio no local que Solta apontou. Não se preocupe, vou comprar um monte de frutas que você queria mais tarde. Solta sorriu gentilmente enquanto ele acariciava sua cabeça. Solta, e Lumilia olhou para Solta com uma expressão séria. Parecia que ela finalmente tinha se decidido o que ela deve fazer. Solta olhou para ela. Ele simplesmente olhou para ela e não disse nada. Ele apenas esperou pelo que ela estava prestes a dizer. Eu finalmente percebi. Não quero ser escravizada pela minha família, mas não posso fazer nada sozinha. Por favor, Solta. Empreste-me sua força. Lumilia disse enquanto erguia a voz. Solta acenou com a mão e usou sua mana para que sua voz não pudesse viajar para a área que os cavaleiros estavam. Muito bem, vou ajudá-lo com o melhor de minha capacidade, disse Solta enquanto sua boca se curvava em um sorriso. Ao mesmo tempo, ele ouviu um som familiar em sua mente. Jin. Missão em cadeia iniciada. Lumilia Missão 1 Deixe o território de Asvares em 1 hora. Recompensa de 1000 experiência, 2 pontos de atributos livre e 1 ponto de habilidade. Solta sorriu interiormente quando descobriu que a missão que ele acionou desta vez era uma missão em cadeia. E pensar que essa era uma missão em cadeia de Lumilia. Se ele completar todas as missões em cadeia, ele ganharia uma grande quantidade de pontos de habilidade e pontos de atributo livre. O único problema era a missão final da missão em cadeia. Era mais difícil do que todas as missões que ele recebeu desde que chegou neste mundo. A missão em cadeia geralmente consistia em 3 missões, mas algumas das missões em cadeia têm mais de 10 missões. Solta olhou para Lumilia e disse, prepare-se imediatamente. Vamos deixar este lugar agora. Já que a missão dizia que eles deveriam deixar este lugar dentro de 1 hora, algo acontecerá neste lugar se eles não partirem. Agora? Lumilia ficou chocada ao saber que Solta já planejava deixar este lugar agora. Sim, eu pensei que você tinha se resolvido? Solta disse enquanto olhava nos olhos dela. Lumilia respirou fundo e acenou com a cabeça para Solta. Seus olhos ardiam com determinação. Volte para o seu quarto e troque de roupa, disse Solta enquanto apontava para o quarto dela. Lumilia olhou para suas roupas e descobriu que estava de pijama. Ela voltou apressadamente para seu quarto para trocar de roupa. Solta olhou para as costas dela e balançou a cabeça. Ele então virou a cabeça para o lado e descobriu que o grupo Galé estava caminhando em sua direção com pressa. O que aconteceu aqui, Solta? Brianna perguntou a ele enquanto olhava ao redor do lugar. Ouvi dizer que algumas pessoas o atacaram ou disse Tidor, olhando na direção em que os cavaleiros estavam limpando uma poça de sangue no chão. Eles estavam em seu quarto quando ouviram os cavaleiros falando sobre este incidente, então eles imediatamente vieram aqui para verificar se estava tudo bem.
Sim, algumas pessoas nos atacaram, mas eram muito fracas para me matar. Solta acenou com a cabeça para Brianna e disse. Ele olhou para eles com uma expressão séria e disse, vamos deixar este lugar. Você pode nos dizer o motivo? Brianna perguntou a ele. Não é um problema meu, disse Solta enquanto olhava em volta e tentava sentir se alguém estava espionando. Quando não encontrou nenhum, começou a falar em voz baixa. Lumilia veio aqui para anular o noivado, mas não pôde por causa da situação atual da família. Muitos nobres estão de olho na família Asvares, inclusive os do país Melosa. Lumilia decidiu fugir do noivado com o jovem mestre da família Vidrato. Como ela era realmente o alvo dos nobres do país Melosa, se ela deixasse sua família, esses nobres se concentrariam nela. Levou toda a sua vontade antes de conseguir se decidir. Ela decidiu confiar em seu colega de classe, Solta Eshi, o único que estava disposto a ajudá-la em toda a cidade. Solta contou tudo o que sabia. Então, tudo o que temos que fazer é escoltá-la com segurança de volta à cidade de Ladros para completar sua missão? Perguntou Tidor. Sim, essa é a essência disso. Solta acenou com a cabeça para ele. Ele então se lembrou de algo. Além disso, não se preocupe com o pagamento. Se Lumilia não tiver nenhum dinheiro no bolso, serei eu quem pagarei todos vocês. Você é um bom colega de classe, Solta disse Tidor, dando tapinhas nas costas de Solta. Nem todo mundo faria tudo isso por seus colegas. Brianna sorriu e disse. Eu me pergunto sobre isso. Pelo menos eu conheço uma pessoa que vai ajudar qualquer pessoa que precise sem hesitar. Solta respondeu a eles. A notícia viajou rápido e Gregory soube imediatamente que seu plano falhou. Droga! Eu subestimei muito aquele pirralho. Gregory disse com raiva enquanto quebrava sua mesa em pedaços. Como ele sabia que Solta era o aluno mais forte do primeiro ano, ele pensou que seu nível de poder era apenas um pouco mais forte do que as pessoas que enviou. Essa também era a razão pela qual ele enviou 10 pessoas apenas para se livrar daquele urso. Ele nunca pensou que a força de Solta fosse maior do que ele poderia imaginar. Senhor, uma das pessoas que enviamos ainda está viva. O que devemos fazer? A assistente de Gregory perguntou a ele. Mate-o. Não queremos que ninguém saiba sobre nosso envolvimento nisso ou iremos ver o poder do Instituto Ladro. Gregory disse. Então ele acrescentou, aquele instituto está cheio de monstros contra os quais não podemos lutar. Solta olhou para o céu e disse, esta será uma longa noite. Capítulo 124, Missão em cadeia, recuperando aquele homem. Solta, não me diga. Você gosta da senhorita Lumilia. Tidor disse enquanto olhava para Solta com os olhos arregalados. Brianna, Jane, John e Tim viraram a cabeça e olharam para Solta como se quisessem saber se é verdade. Solta suspirou e disse, eu me pergunto sobre isso. Mas quem sabe o que vai acontecer no futuro? Ele então deu um tapinha na cabeça de Yuko e disse, eu atualmente não tenho ninguém assim, exceto Yuko. Que pena. Eu realmente pensei que você, Tidor deixou cair os ombros. Sério, se você já é assim com uma garota que é apenas sua colega de classe, eu me pergunto o que você pode fazer se encontrar alguém de quem gosta, Jane disse a ele. Eu não sei sobre isso. Mas se eu vou usar Yuko como referência, então estou preparado para aniquilar a guilda dos aventureiros, para que aqueles caçadores não deem problemas a Yuko. Solta disse a eles. Você é realmente incrível. Nem todo mundo pode dizer as mesmas palavras que você. Brianna sorriu ironicamente e disse. É fácil falar, difícil fazer. Eu poderia até dizer que eu poderia até matar aqueles deuses para Yuko. Solta disse e ele balançou a cabeça. Bem, vamos nos preparar agora. Eu ainda tenho algo para fazer, esperem a Lumilia aqui. Ele nem mesmo deixou o grupo Galé questioná-lo, pois ele já começou a correr. Yuko. Fique aqui um pouco. Solta deixou essas palavras antes de desaparecer no ar. Brianna, Tidor,
Jane e o resto do grupo galé só podiam olhar para o lugar onde Souta desapareceu. Souta estava se escondendo no mato. Ele rastreou as pegadas dos cavaleiros e isso o levou à base subterrânea da mansão Asvares. Subterrâneo? Acho que toda a mansão dos nobres tem uma base subterrânea. Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Todos os intrusos que eles pegaram foram colocados no porão. Eles não entregaram nas mãos dos guardas da cidade. Eu só tenho 1 hora para deixar este lugar, então vou retomar aquele homem de volta rapidamente, disse Souta. Ele então olhou em volta e viu apenas 2 cavaleiros guardando o porão. Ele respirou fundo e silenciosamente cerrou os punhos. Os 2 cavaleiros estavam conversando entre si. Eles não tinham ideia de que Souta iria atacá-los. De repente, sombras surgiram do solo e estrangularam seus corpos. O que os cavaleiros estavam prestes a gritar quando as sombras cobriram suas bocas e olhos. Souta fez isso para que eles não soubessem que ele os atacou. Sua voz. Souta saltou dos arbustos e foi direto para os 2 cavaleiros. Ele reuniu sua mana em ambos os punhos e rapidamente nocauteou os 2 cavaleiros. Bang! Bang! As sombras desapareceram e os 2 cavaleiros caíram no chão. Durmam bem. Souta olhou para os 2 cavaleiros inconscientes e disse antes de descer no porão. Ele não matou esses cavaleiros porque não havia inimizade entre ele e a família Asvares. Além disso, essas pessoas eram cavaleiros da família Asvares. Ele não iria matá-los sem motivo, porque ele não queria que Lumilia soubesse que ele estava matando os cavaleiros de sua família. Isso deixaria uma má impressão nela. Souta desceu as escadas até encontrar um corredor com celas de cada lado. No final do corredor, ele viu que os cavaleiros estavam trancando o homem dentro de uma prisão. Souta dobrou os joelhos e avançou em direção aos cavaleiros enquanto lançava restrição sombria ao mesmo tempo. Sua voz. Quem diabos é você? Um dos cavaleiros perguntou com uma expressão de raiva quando Souta chegou na frente dele. Souta deu um golpe forte em seu estômago, jogando-o diretamente na parede. Bang! Souta então ergueu os pés e chutou o queixo do outro cavaleiro. Bang! O cavaleiro perdeu diretamente a consciência quando Souta chutou sua mandíbula. Ele caiu no chão quando sua armadura fez um alto som metálico. Está feito, e Souta disse e olhou para o homem inconsciente que usava uma capa preta. Ele estava prestes a carregá-lo quando ouviu um som penetrante vindo de trás. Xiim! Ele rapidamente cobriu seu corpo usando sua mana e foi para dentro da prisão. Uma poderosa rajada de vento passou pelo corredor e bateu na parede. Boom! Isso causou uma pequena explosão quando a parede foi destruída e os destroços de rochas subiram. Essa habilidade é realmente muito alta. Souta ouviu uma voz ecoando no corredor. Ele verificou o homem inconsciente e o carregou em uma das mãos. Ele então agarrou a alça da espada Vajrasaya antes de puxá-la. Tac! Assim que ele saiu, o chão ficou preto e se espalhou imediatamente por toda a área. Várias sombras que parecem tentáculos emergiram do solo. Vá, e Souta murmurou enquanto olhava para o homem que usava a armadura prateada. Este homem também era um cavaleiro da família Asvares, mas ele era mais forte do que o nível dos cavaleiros normais. Isso é trapaça, certo? Não tenho espaço suficiente para evitar essas coisas. O cavaleiro sorriu ironicamente enquanto olhavam para as inúmeras sombras ao redor de Souta. Ele então olhou para o rosto de Souta e disse, e mais ainda pensar que você é o responsável por isso está fora de minhas expectativas. Sabe, fui eu que peguei esse cara, mas por que vocês, cavaleiros, estão agindo como se fossem vocês que o pegaram? Souta disse enquanto erguia o homem em sua mão. Ele mostrou ao homem e acrescentou, bem, vamos terminar isso. As sombras ao redor de Souta se esticaram e foram direto para o cavaleiro. Sua voz. Sua voz. O cavaleiro sabia que estava em desvantagem se fosse lutar contra Souta no porão. Então ele decidiu recuar para a superfície. Sua voz.
Ele e Solta percebeu que o cavaleiro subiu para a superfície. Aquele cavaleiro sabia que nada de bom aconteceria se ele lutasse com Solta aqui no porão. Solta colocou de volta a espada Vajra em sua bainha. Ele então olhou para o teto antes de levantar a mão. Ele fez um movimento de agarrar no ar quando sua mana explodiu. Na superfície. O cavaleiro percebeu que algo estava errado. Ele dobrou os joelhos e rapidamente saltou no ar. Depois de alguns segundos, várias estacas de sombra explodiram do solo. Se eu não percebesse, então as estacas estariam perfurando todo o meu corpo. O cavaleiro disse com um suspiro enquanto olhava para as pontas das sombras. Se eu não estiver errado, ele é apenas um aventureiro de rank D, mas o poder que ele mostrou pode ser comparado ao daqueles que estão no rank C. Ele caiu no chão e apertou o pomo de sua espada. Ele olhou para o caminho em direção ao porão e ouviu passos altos. Ele está aqui. O cavaleiro sorriu ironicamente enquanto usava várias artes de combate que poderiam aumentar temporariamente sua força. De repente, ele abriu os olhos amplamente e mais uma vez saltou no ar quando várias estacas de sombra explodiram do chão. Ele então viu tentáculos como sombras estendidos em sua direção com alta velocidade. Sou vós. Sou vós. O cavaleiro acenou com a espada em sua mão enquanto usava artes de combate. Corte triplo. O que? O cavaleiro ficou chocado ao ver que não conseguia cortar as sombras ao meio. Ele só conseguiu empurrá-las para longe dele. Esse cara realmente tem o poder de um aventureiro de rank C, apesar de ter sua classificação abaixo disso. Ele pensou. Aventureiros de rank D já eram chamados de veteranos. Seus poderes já eram decentes o suficiente para fazer algumas missões difíceis. O rank C era bastante procurado na guilda de aventureiros por causa de seu nível de poder. Eles poderiam lidar com aqueles monstros que formariam seu orbe de monstro. Em outras palavras, eles poderiam lutar contra os monstros que passam pela primeira e segunda evolução. O rank B é feito de aventureiros poderosos. Alguns dos aventureiros de rank B se juntaram ao grupo de elite da guilda dos aventureiros chamado Caçadores. Eles eram poderosos o suficiente para bater de frente com um monstro que tem uma orbe de monstro. O cavaleiro pousou com cuidado nas estacas enquanto segurava sua espada com força, e então viu uma bola de sombra vindo em sua direção. Sou vós. Ele moveu seu corpo para o lado e a bola de sombra passou ao lado dele. De repente, uma espada perfurou seu corpo. Ele cuspiu a boca cheia de sangue enquanto olhava para a espada em seu peito. Ele então virou a cabeça e viu Solta sorrindo atrás dele. Se como? É realmente bom se seu oponente não souber o efeito do seu feitiço. Solta deu um sorriso radiante enquanto puxava lentamente a espada Vajra do peito do cavaleiro. Não se preocupe, não vou te matar. Não quero que Lumilia me odeie afinal. Ele então começou a golpear a nuca do cavaleiro usando o cabo da espada. Isso derrubou o homem e Solta usou luz de cura para parar o sangramento. Ok, vamos agora, disse Solta antes de desaparecer. Capítulo 125, Missão em cadeia e nocauteando os guardas. Solta chegou em frente ao quarto de Lumilia e viu que ela já havia terminado a preparação. Quem é aquele homem, Solta? Brianna perguntou a ele enquanto olhava para o homem inconsciente que ele carregava. Este? Solta ergueu o homem e disse, este homem é uma das pessoas que nos atacaram. Quem está por trás desse ataque provavelmente vai mandar algumas pessoas para silenciar este homem, então vou protegê-lo já que eu o quero vivo. Então é assim. Brianna acenou com a cabeça em sua explicação. Ela sabia que se Solta quisesse fazer um assassinato em público, ele precisava de pelo menos algumas evidências, e este homem era prova disso. Enquanto este homem ainda estivesse vivo, haveria algum valor para ele. Solta virou a cabeça para John e disse, você pode segurá-lo até sairmos desta cidade? Ok, deixe-o comigo. John acenou para ele e tirou o homem de Solta. Ele tirou uma corda de sua bolsa e amarrou o homem de forma que mesmo se o homem acordasse ele não seria capaz de dar problemas a eles.
Provavelmente o homem também perceberia que seu senhor iria se livrar dele quando ele acordasse. O homem conhecia seu senhor bem mais do que o resto deles. Bom, vamos agora. Solta acenou com a cabeça e disse a eles. O grupo Galé acenou com a cabeça para ele. Eles já estavam preparados para deixar esta cidade com ele. Mas e quanto a Jusmin e Fred? Lumilia perguntou a ele. Ela se preocupava mais com o que aconteceria com a criada e o mordomo neste tipo de situação. É melhor que eles não conheçam nosso plano. Se seu pai soubesse que aqueles dois cooperam em nosso plano, então não há dúvida de que seu pai os puniria. Solta explicou a ela o que é melhor para sua empregada e mordomo. Você não quer que eles percam o emprego, certo? Com ele dizendo tudo isso, Lumilia não pôde deixar de concordar com ele. Ela entendeu que Solta estava certo e ela não queria envolver aqueles dois no que ela iria fazer. Siga-me, estamos saindo pelo portão principal, disse Solta enquanto começava a andar. Eles não poderiam pular a parede por causa de Yuko, então Solta decidiu sair pelo portão principal. O grupo Galé e Lumilia acenaram para ele. Eles o seguiram. Depois de caminhar alguns minutos, o grupo chegou em frente ao portão principal. Eles não encontraram nenhum cavaleiro patrulheiro em seu caminho porque Solta já memorizou o caminho que estavam tomando e seu dever, então o grupo chegou suavemente em frente ao portão principal. Atualmente, o grupo estava escondido nos arbustos olhando para os 6 cavaleiros que guardavam o portão. Normalmente, apenas 4 cavaleiros estavam guardando este portão, mas devido ao ataque, eles estreitaram ligeiramente sua defesa. Vamos. Falaremos com eles primeiro, se não pudermos, então vamos derrubá-los. Solta olhou para eles e disse. Ele explicou cuidadosamente seu plano para eles. Se eles falharem em falar com os cavaleiros, eles irão avançar pela força. Solta, Yuko e o grupo Galé levarão os cavaleiros. Solta poderia deixar um dos cavaleiros, um de cada membro do grupo Galé, porque sabia que eles não eram aventureiros de rank C por nada. Mesmo que o nível desses cavaleiros fosse maior, Solta confiava neles para cuidar disso. Afinal, eles não iriam se tornar um aventureiro de rank C se fossem fracos. Ok, John vai ficar com Lumilia e o homem, Solta disse a eles. Compreendo. John acenou com a cabeça para ele. Bom, vamos agora, disse Solta enquanto se levantava e se aproximava do portão principal. Lumilia e o resto do grupo Galé simplesmente o seguiram. Os cavaleiros bloquearam seu caminho. Um dos cavaleiros abriu a boca e disse, jovem senhorita, não podemos deixá-la sair da mansão porque existe a possibilidade de que algumas pessoas a ataquem novamente. Estou com meus guardas, não precisam se preocupar comigo, disse Lumilia aos cavaleiros. Não vamos deixar você passar daqui, jovem senhorita. Não podemos nos dar ao luxo de confiar que eles irão protegê-la com suas vidas. Um dos cavaleiros disse. Por quê? Essa é a ordem do meu pai? Lumilia perguntou ao cavaleiro. Sim, jovem senhorita. Por favor, nos perdoe. Os cavaleiros baixaram a cabeça e disseram. Quando eles olharam para baixo, viram que todo o chão estava preto, embora a luz estivesse sobre ele, ainda estava preto. O que foi? Os cavaleiros ficaram confusos e então viram algo se movendo no chão preto. Várias sombras surgiram do solo e amarraram seus membros imediatamente. Bang! Assim que as sombras os envolveram, Solta golpeou rapidamente a nuca do cavaleiro. Ele instantaneamente nocauteou um cavaleiro em 1 segundo. Brianna e o resto do grupo Galé rapidamente moveram seus corpos e nocautearam os cavaleiros um por um. Bang! 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 Um por um, os cavaleiros caíram no chão sem consciência. Solta controlou as sombras para que suas armaduras não causassem nenhum som alto ao atingir o chão. Isso foi mais fácil do que eu pensava, disse Tidor enquanto enxugava o suor da testa. Sim, é porque eles baixaram a guarda, por isso não puderam reagir quando lancei meu feitiço, disse Solta a Tidor. Ele então se virou e acenou com a mão. Sou vós. Sou vós.
Várias sombras surgiram do chão e se dirigiram na direção da árvore ao lado da estrada. Sou voz. Sou voz. 3 adagas voaram na direção de Souta em alta velocidade. Souta controlou algumas das sombras e bloqueou as adagas. Ele semicerrou os olhos e viu uma figura voar no céu e desaparecer. Ele conseguiu escapar, Souta murmurou e olhou para as sombras parecidas com tentáculos que iam em direção àquele desconhecido. Ele percebeu que a sombra foi cortada em pequenas partículas. Quem diabos é ele? Tidor comentou enquanto olhava para a direção onde o desconhecido desapareceu. Ele é poderoso, disse Tim. Nessa troca, ele conseguiu ver um pouco da força daquele desconhecido. Ele detectou que o poder mágico daquela pessoa era 2 vezes mais forte do que seu poder mágico. Sim, mas ele entendeu que não poderia lutar contra nós sozinho. É por isso que ele decidiu recuar. Souta assentiu com as palavras de Tim e disse. Ele então olhou para as 3 adagas que perfuravam suas sombras. Arma de grau azul? Essa pessoa pode jogar fora uma arma deste calibre facilmente. Souta pensou enquanto puxava as adagas. Ele verificou essas adagas e não encontrou nada de errado, então decidiu ficar com elas. As sombras ao redor dele começaram a se dissipar no ar quando Souta cancelou seu feitiço. Um feitiço de nível 10 foi muito útil. Um feitiço para restrição poderia ser usado para se proteger. No nível 10, ele podia controlar todas as sombras parecidas com tentáculos que ele fazia como seu próprio corpo. Era mais fácil de usar do que os outros feitiços que ele tinha em seu arsenal. Souta balançou a cabeça e disse, e não vamos nos preocupar com isso. Devemos ir agora. Você está certo, Souta. Tidor acenou com a cabeça para ele. Tim e Tidor, vocês devem ir agora. Rápido, vão buscar alguma carruagem. Brianna disse enquanto olhava para seus 2 companheiros de equipe. Ok, entendemos. Tidor e Tim acenaram com a cabeça para ela antes de começarem a correr. Tidor e Tim iam buscar uma carruagem para eles enquanto Souta e os outros iam verificar se alguém os seguia. Souta tinha certeza de que agora o pai de Lumilia receberia a notícia de sua fuga da mansão. Claro, ele sabia que o pai de Lumilia não a deixaria sair daquele lugar facilmente. Afinal, aquele noivo dela e o sogro também estavam aqui nesta cidade. Ele não gostaria de perder prestígio. Essa coisa é o que aqueles nobres mais valorizam. Souta planejava usar Lumilia como isca enquanto os 2 preparavam o que precisavam para deixar a cidade. Vamos agora. Souta olhou para Lumilia e o resto antes de dizer. Vamos fazer isso. Brianna, Jane e John assentiram fortemente. Eles estavam determinados a ajudar Lumilia em seus problemas. Além disso, Souta prometeu a eles uma grande quantidade de recompensas se eles a ajudassem. Lumilia estava alheia a essas coisas. Ela não sabia que Souta já havia prometido recompensar o grupo Galé se ela não pudesse lhes dar dinheiro. Souta olhou para ela e percebeu que ela estava nervosa. Suas mãos tremiam sem parar e era bastante perceptível. Preocupada com isso? Souta olhou nos olhos dela e disse. Sim, Lumilia respondeu a ele. É a primeira vez que vai contra a decisão da sua família? Souta perguntou a ela em um tom sério. Lumilia simplesmente acenou com a cabeça. Souta sorriu e disse, e não se preocupe com isso, tudo ficará bem. Ele então deu um tapinha no ombro dela e acrescentou, a representante de classe que eu conhecia era sempre composta e rígida, não este tipo nervosa e feminina. Lumilia olhou para suas costas enquanto suas palavras ressoavam em sua cabeça. Ela então respirou fundo para se acalmar. Ok, vamos fazer isso. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet, acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.